Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Guerra Mórmon. Na história teve 3 conflitos que eles chamam de Guerra Mórmon, então a gente vai falar sobre o primeiro. Na verdade, a gente vai falar sobre todos esses conflitos agora, né, meio em sequência nos nossos próximos episódios. E eu dei uma pesquisadinha para poder fazer isso meio cronologicamente, para ficar mais fácil de entender também. O problema é que a igreja se meteu em confusão num período bem próximo de tempo, ali nos 20 anos. Então, de 1838 até 1858, a igreja esteve envolvida em bastante conflito. Foram 20 anos bem turbulentos aí para os membros da Igreja Sud. Essa Guerra Mórmon que a gente vai falar hoje é o conflito de 1838, ali no estado do Missouri. E vamos diferenciar então das outras guerras Mórmon, que foram a Guerra Mórmon de Utah, lá na época de Brigham Young, e também teve a Guerra Mórmon de Illinois. Não é muito chamada de guerra, é mais um conflito, mas entra no trio aí dos conflitos Mórmons. Para ser mais específico nessa guerra de hoje, ela foi iniciada em 6 de agosto de 1838. Aconteceu ali por causa de um conflito nas eleições na cidade de Gallatin. E esse conflito terminou em 1º de novembro de 1838. Então, 3 meses aí de conflito. E finalizou quando então Joseph Smith se rendeu na cidade de Far West. Falando em números, esse conflito teve 22 pessoas mortas. No Crooked River morreram 3 Mormons e 1 não Mormon. E no Hounds Mill morreram 18 Mormons. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a Wikipédia fala pra gente, tá? Tentar pegar alguma informação neutra desse episódio. Então, o que aconteceu? Joseph Smith, ele restaurou a igreja quando? Lá em 1830, né? Fez as primeiras reuniõezinhas, legal, bacana. E dos primeiros ensinamentos, revelações que Joseph estava batendo em cima era a segunda vinda de Cristo. A gente já viu no episódio 75, se eu não me engano, onde a gente fala sobre as revelações de Joseph que não chegaram a ser concretizadas, né? Então, parte da revelação que Joseph deu, disse: cara, Jesus Cristo tá chegando, tá perto e vai ser numa cidade específica. Então eles chegaram nessa cidade que Sião deveria ser estabelecida e era a cidade de Independence, no condado de Jackson, no estado do Missouri. A maior parte dos membros estava lá em Ohio, junto com Joseph Smith, quando eles migraram para o condado de Jackson, no Missouri. Mas já tinham habitantes ali naquela localidade onde eles estavam se estabelecendo. Então aqui a gente está falando do ano de 1831. Então um aninho aí depois de inaugurar a igreja, eles já foram caçar algum rumo para alguma outra localidade e se estabelecer. Só que veio muita gente pro condado de Jackson, o pessoal não estava esperando. Os residentes olharam e falaram: cara, de onde é que esse pessoal tá vindo? É muita gente. Eles começaram a se alardar, obviamente. A gente não conhece, a gente não sabe quem são. E com a convivência entre os membros da igreja Mormon e os residentes locais, eles foram verificando que eles tinham muita coisa diferente, perspectivas diferentes, em várias questões comunitárias, religiosas. Por exemplo,
Eles verificaram que os Mormons eles eram unidos até no ponto de vista político. Então, se um Mormon decidisse a gente vai votar nesse carinha aqui, então todos eles em bloco iam votar nessa pessoa. O que acaba ficando um pouco injusto para os residentes locais ali, né? Porque se eles são em número menor e os Mormons simplesmente chegam e colocam quem eles querem na política do local, né? Obviamente eles vão ser beneficiados com isso. Não que fosse uma coisa errada, né? Os Mormons poderiam votar em quem eles quisessem, mas obviamente era um motivo para a população se alardar. Outro motivo de preocupação foi que os membros da igreja eles começaram a chegar e comprar grandes quantidades de terra ao redor deles que não eram membros. Então, quando eles viam, de repente, eles estavam cercados por Mormons. E a gente já sabe de episódios anteriores que a política dos membros da igreja, da liderança basicamente, você vira membro da igreja ou você cai fora daqui. Eles vão fazer você se sentir bem indesejado ali na região. Por quê? O que acontece basicamente? Se Joseph Smith ele recebeu uma revelação em Doutrina e Convênios que diz essa terra foi separada pelo Senhor para ser a terra, a Sião dos santos dos últimos dias devem se reunir aqui. Cara, Deus deu essa terra pra gente. Então meio que vocês que não são Sud, vocês são intrusos aqui. Não interessa se vocês chegaram antes, se vocês já estavam morando aqui. Essa terra é nossa. Então basicamente a política de boa vizinhança aí dos Mormons não era muito boa quando se tratava de pessoas de outra religião ou simplesmente não a religião deles. Outra coisa também foi que os membros da igreja chegaram dali vindos de Ohio. O que estava prestes a acontecer nos Estados Unidos nessa época? A Guerra Civil Americana. O conflito político era muito forte entre os estados, né, e um se juntou com o outro para basicamente metade do país lutar contra a outra metade. A política de Ohio e do Missouri eram diferentes, então eles já tinham esse conflito entre os residentes e os Mormons que chegaram. Por exemplo, o pessoal ali do Missouri não era a favor de abolir a escravatura. E o pessoal de Ohio já era a favor, já eram abolicionistas. Então esses conflitos criaram uma tensão entre os membros e não membros. Bom, então lembrando, os Mormons chegaram ali em 1831, então em outubro de 1833, a população não Mormon resolveu se juntar e expulsar os Suds daquela região. Os Mormons foram expulsos das casas, então todas as casas, os territórios deles foram confiscados por esses anti-Mormons, o que não foi legal, né? Não foi legal expulsarem eles desse jeito. E os Mormons se instalaram então no condado de Clay. Dei uma olhadinha aqui no Google Maps, é mais ou menos algumas horinhas. São algumas horas de caminhada entre uma região e outra. Eles se instalaram lá temporariamente, eles queriam voltar para suas casas, para suas terras, mas a justiça não estava ajudando eles a reconquistarem as terras deles. Os membros entraram com petições, mas enfim, não conseguiram nada. Em 1834, então um aninho depois, os membros da igreja resolveram tentar retomar isso com uma expedição meio que militar. Não era bem militar, não era um exército, mas também era meio militar. E eles chamaram de acampamento de Sião. Lembra, a gente já falou sobre esse acampamento de Sião, era no episódio sobre o Zelf, aquele guerreiro lamanita branco. Foi na trajetória desse acampamento de Sião que eles encontraram aquele esqueleto. Bom, eles tentaram retomar o condado de Jackson, não conseguiram, então essa expedição fracassou. Durante esse período, todos os membros que iam se batizando, entrando para a igreja, eles iam para o Missouri ali, iam para o condado de Clay. Porque ainda estava em vigor aquilo, né? Não, a terra aqui de independência vai ser a Sião, a gente não vai ser expulso daqui, essa era a promessa de Deus. A gente vai retomar esse lugar porque é a terra que o Senhor preparou para a gente. Então, em 1836, um tal de William Alexander Doniphan, que era do condado de Clay, ele conseguiu fazer uma lei, né, na legislatura do Missouri, que acabou criando o condado de Caldwell.
especificamente para fixação dos Mormons. Então, se eles estavam ali no condado de Clay temporariamente, para ver como é que eles iam resolver esse negócio e não estava sendo resolvido, então o Doniphan resolveu, cara, vamos criar então aqui um condado para vocês, pegar uma terra vazia, vai ser o cantinho dos Mormons aqui, condado de Caldwell. Beleza, vamos resolver assim, porque daí não tem o conflito com eles, a gente resolve o lado de vocês também, fica tudo ok, beleza? Beleza. Então aí nesse condado de Caldwell que teve aquela cidade então de Far West, como a sede do condado. 1836 então eles se estabeleceram aí nessa nova terra, teve sim um período de paz, mas não foi muito longo. Ficaram aí de 1836 até 1838 numa paz, até que algo aconteceu. Na verdade, em 1837 já começou a ter alguns problemas, que inclusive é uma coisa que a gente já falou num episódio anterior. O banco Kirtland Saved Society, né, onde tinham muitos membros da igreja ainda lá. E aonde é Kirtland? Em Ohio, é o estado de onde os Mormons tinham vindo ali para o Missouri. Joseph estava lá em Kirtland comandando essas negociações aí do banco, quando então em 1837 eles tiveram esse probleminha, o banco faliu, os membros ficaram chateadíssimos de perder todo o dinheiro que eles tinham, perderam a fé, Joseph teve que fugir a cavalo no meio da noite para conseguir escapar da população que estava chateada. Sobrou ali quase ninguém de membro da igreja, o que sobrou eles migraram então para o Missouri. Bora lá todo mundo para o Missouri? Então a sede da igreja que estava lá em Kirtland acabou migrando para Far West, no condado de Caldwell. Só que foi vindo gente, membro da igreja, e eles acabaram não ficando só no condado de Caldwell. Esse negócio, esse compromisso aí, que vai ser a terrinha mormon, vocês ficam aqui, ele era meio que de boca, né? Um acordo de cavalheiros. Não era nada na legislação que eles tinham que cumprir. Não, um acordo, vamos ficar aqui para a gente evitar conflito? Beleza. Só que, né, aí passou 2 anos, os membros continuaram a vir, e eles acabaram rompendo esse compromisso e se instalando em outros lugares que não era o condado de Caldwell. Como, por exemplo, Adão onde Amã, que é no condado de Davis, e também foram para DeWitt, no condado de Carroll. Essa época específica aí de 1837, 38, cara, foi muito, muito turbulenta para a igreja. Porque olha só, eles estavam então com esse conflito lá de Kirtland, acabaram de perder o banco, acabaram de perder um monte de membro da igreja lá era uma sede da igreja forte, então eles tiveram que romper com aquela sede e trazer todo mundo para o Missouri. Aí qual conflito mais que eles tiveram? Poxa, tinha a liderança da igreja lá em Kirtland e tinha a liderança da igreja ali no Missouri. E daí começou a ter conflito entre essas duas lideranças, o que levou à excomunhão de um monte de líder da igreja, como por exemplo Oliver Cowdery, que era um das 3 testemunhas ali do livro de Mormon, né? Um cara muito importante na igreja. David Whitmer, que era outra testemunha também, foi excomungado. O pai dele, John Whitmer, Hiram Page, William Phelps, cara, só gente grande na liderança aí da igreja. Entre outros, né? Porque a gente sabe que quando os Whitmer foram expulsos, aí toda a família foi embora também. Então esses dissidentes que eles chamam, né? Que são as pessoas excomungadas, os apóstatas, eles tinham grande quantidade de terra no condado de Caldwell, que era a Central Mormon. E alguém aí que assistiu nossos episódios desde o início lembra como que foi essa desassociação deles da igreja? Pois é, eles foram expulsos e perderam as suas terras. Foram expulsos assim, na ameaça mesmo, né? Vocês têm tantos dias para sair daqui, se vocês não saírem, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que a igreja estava perdendo a sua força lá em Kirtland, estava perdendo muita liderança forte da igreja ali no Missouri, com essa brigaiada toda, membros da igreja estavam se estabelecendo fora das regiões do condado de Caldwell, então estava criando conflito de novo com os residentes. E foi nessa época então que Sidney Rigdon fez aquele seu sermão salgado, que aí ó, é outro episódio que a gente fez. Olha aqui, ó, quanto episódio que a gente gravou
contido dentro dessa história aqui. Então Sidney Rigdon chegou, deu aquele sermão ameaçando os dissidentes, né? Vocês que foram expulsos da igreja, que agora estão perseguindo, fica na de vocês. Vocês eram membros da igreja e vocês eram como o sal que tem sabor. Só que depois, né, que vocês começaram, né, a fazer coisa errada, perderam o sabor. Para que serve o sal sem sabor? Para nada, só para ser o quê? Pisoteado. Os dissidentes, né, os membros que foram expulsos da igreja, receberam isso como uma ameaça, inclusive porque a igreja, né, já tinha um histórico aí de seguranças particulares fazendo justiça com as próprias mãos, né, os danitas, que é um outro episódio que a gente já gravou. E a gente sabe que esses danitas, eles eram uma sociedade secreta cujos propósitos incluíam obedecer à presidência da igreja fazendo o bem ou o mal e expulsar os dissidentes de Caldwell. E o que não é uma coincidência, né? Porque 2 dias depois desse discurso do Sidney Rigdon com essas ameaças, foi firmado aquele Manifesto Danita, que é, né, o documento que os 80 danitas assinaram fazendo essa sociedade secreta. Coincidência? Eu acho que não. Nesse manifesto, eles advertiam os dissidentes a sair ou uma calamidade pior lhes sucederá. E então, em 19 de junho, os dissidentes e os familiares deles saíram para condados vizinhos. E essa situação, na verdade, só agravou o sentimento anti-mormon que os outros residentes já tinham. Os anti-mormons estavam alvoroçando de novo, já tinham expulsado eles ali do condado de Jackson. Eles se instalaram nesse novo condado aí de Caldwell, agora os anti-mormons estão se alvoroçando de novo. Sidney Rigdon deu o segundo discurso dele ali no 4 de julho, lembra? É a comemoração da independência dos Estados Unidos. Então a igreja fez uma marcha, juntou a milícia da igreja e os danitas para fazerem essa marcha. A marcha era para celebração, né? Só para celebração do dia da independência. Então Sidney Rigdon aproveitou a situação para dar aquele discurso dele, ameaçando novamente. Sidney Rigdon falou assim: e essa multidão que vem sobre nós para nos perturbar, será entre eles e nós uma guerra de extermínio, porque nós vamos persegui-los até a última gota de seu sangue. É melhor eles nos exterminar, porque nós vamos lutar e levar a guerra para suas casas e suas famílias. E ou nós ou eles devem ser totalmente destruídos. Discurso amigável? Não acho muito. Bom, né, com um discurso desse, no 4 de julho aí de 1838, então em 6 de agosto, lembra que a gente falou quando começou essa guerra? 6 de agosto de 1838, estavam tendo as eleições na cidade de Gallatin, que era o condado de Davis. E dá um pouquinho mais de contexto para vocês, a gente está lendo aqui na Wikipédia. Eu dei uma assistida antes de gravar esse episódio num vídeo do Saints Unscripted, é só em inglês, mas eles explicaram bem essa questão, porque o que aconteceu? 2 candidatos estavam concorrendo nessas eleições, o coronel William Pennington e o juiz Josiah Morin. O coronel William Pennington, ele estava envolvido naquela primeira expulsão lá dos Mormons do condado de Jackson. Mas depois, quando ele viu que, poxa, cara, os Mormons é um número grande de gente aí, cara, eu preciso dos votos deles. Então ele disse, pois é, pessoal, né, vocês acabaram sendo expulsos de lá, eu tive parte nisso também, mas é porque eu recebi uma falsa acusação, né, sinto muito. Eu espero que vocês estejam tudo bem com isso, né? Então, né, não vamos guardar ressentimento, pessoal, por favor, né? Então, os Mormons não engoliram muito isso, né? Então, quando esse Pennington, ele verificou que os Mormons estavam se juntando todos para votar no juiz Josiah Morin, ele ficou chateado e falou, cara, eu vou impedir esses caras de votar usando a força. Então ele fez um discurso, ele chegou ali, né, e falou pro pessoal, né, pros moradores de Gallatin, falando, cara, vamos
proibir esses Mormons de votar, porque daqui a pouco eles vão estar tomando conta aqui dessa região. Então ele inflamou as pessoas, né, os residentes, contra os Mormons. Então nesse dia 6 de agosto, quando estavam acontecendo as eleições ali em Gallatin, 200 homens não membros da igreja fizeram um paredão ali para impedir que os Mormons viessem votar. E o principal conflito deles era por quê? Porque os Mormons já tinham sido estabelecidos ali no condado de Caldwell, e por eles estarem saindo dessa região e começando a habitar outras regiões, por exemplo, a região deles, eles encararam isso como uma afronta, como uma quebra de compromisso. Então eles chegaram e falaram, cara, vocês, Mormons, não estão autorizados a votar aqui, essa aqui não é a área de vocês, vão para a área de vocês. Os Mormons aceitaram? Não aceitaram isso. Né? Falaram, a gente é cidadão livre, a gente tem o direito de votar, a gente está morando aqui, não tem nenhuma lei que impeça a gente de morar aqui, a gente vai votar. Então eram 200 homens anti-Mormons ali proibindo, e tinham 30 membros da igreja que tinham chego para poder fazer essa votação. Então um dos anti-Mormons, chamado Dick Weldon, falou, cara, vocês Mormons não vão votar aqui, vaza. Então os Mormons não aceitaram, então teve um membro da igreja chamado Samuel Brown, começou uma discussão entre eles, e esse Samuel Brown então foi o primeiro a dar um golpe no Weldon, e aí começou a briga. Um membro da igreja chamado John Love Butler, que era um dos Danitas, fez uma chamada, falou, Danitas, tem um trabalho aqui para vocês, bora. Chegaram os Danitas, então eles conseguiram expulsar os anti-Mormons dali. Voltando um pouquinho no tempo, teve um cara chamado Henry Root, não era membro, ele era um proprietário de terras num lugar chamado DeWitt, e ele acabou vendendo essas terras para os membros da igreja. Os líderes da igreja Mormon compraram as terras deles ali em DeWitt. Negociação, normal, né? Os membros da igreja compraram aquelas terras, e era assim de uma grande importância essas terras, era um local bem estratégico, bem legal, bacana. Só que os anti-Mormons não gostaram disso, cara, né? Os Mormons estão vindo pra cá agora, é sério. Então em 30 de julho eles se reuniram falando, cara, a gente vai expulsar esses caras daqui, como é que vai ficar isso? E então nas eleições de 6 de agosto, essas mesmas eleições ali que teve aquele confronto, então agora nessa cidade de DeWitt, eles falaram, então a gente vai colocar em votação também essa questão aí, se os Mormons vão poder ficar aqui no nosso condado ou não. Nessa votação de 6 de agosto os Mormons perderam, né? Então a maior parte dos votos foi emitida para expulsar eles dali, e então eles chegaram e falaram, cara, vocês vão ter que se retirar daqui, né? Os Mormons se negaram a largar aquelas terras que eles tinham comprado, e aí então começou um confronto armado. Tem uma declaração aqui de um tal de Smith Humphrey, ele era uma testemunha mormon, ele escreveu assim, na manhã do dia 19 de agosto de 1838, eu estava em DeWitt, estava voltando para casa e me encontrei com uma força armada de homens. Suponho que cerca de 100 homens comandados pelo coronel William Cloud. E pela força me tornaram prisioneiro por umas 2 horas, durante a qual fizeram várias ameaças, dizendo que estavam determinados a expulsar os Mormons daquele condado. Então eles fizeram um cerco nos territórios ali dos Mormons e queimaram algumas casas, estábulos, ficaram fazendo esse cerco até outubro, então de agosto até outubro, quando então os Mormons aceitaram abandonar aquelas terras e voltaram para o condado de Caldwell. Pois é chato, né? É chato. Os Mormons tinham comprado essas terras. Já no território anterior, condado de Jackson, eles também tinham as terras compradas, né? A questão é, cara, não justifica, né? Não deviam expulsar os Mormons dessa forma. Mas eu queria entender o porquê que os Mormons eram tão odiados assim. Por que eles eram tão inconvenientes? O que eles faziam para as pessoas odiarem eles? Era sem motivo? Era um povo de Deus perseguido? Não sei, eu gostaria de saber. Um tal de General David Atchison escreveu uma carta para o governador. Quem que era o governador ali? Lilburn Boggs.
falando: ô governador, tem que tomar uma providência. Cara, o pessoal tá massacrando os Mormons, inclusive, ó, eu tô vendo aqui uma peça de artilharia, deve ser, né, armamento pesado, sendo deslocado do condado de Carroll pro condado de Davis. Cara, provavelmente eles vão massacrar os Mormons ali, cara, toma alguma providência. E o governador falou: cara, né, acho que não, vamos deixar, vamos ver até onde que isso aí vai. O Atchison tentou resolver esse problema, falou: não precisa nem ir lá, só escreve um comunicado para tentar restabelecer a paz aí, manter a situação sob controle. O Boggs ignorou e resolveu esperar para ver como que ele achou: as coisas vão se resolver sozinhas, deixa isso aí para lá. É um vacilo, né? Por isso que os Mormons ali na época tinham bastante ódio do governo, né? Eles fizeram aquele pacto de vingança, né, que incluía os Estados Unidos, porque o governo não protegeu os membros da igreja quando eles estavam ali sendo expulsos e injustiçados. E então aconteceu que, né, esses não mormons que se juntaram, eles acabaram indo lá, atacando fogo nas casas, saqueando todas as propriedades dos mormons. Outubro, o inverno tá chegando, a gente sabe que o inverno é pesado naquela região. Os mormons estavam ficando preocupados. Cara, o pessoal tá ficando sem casa, tá sendo invadido, como é que vai acontecer isso aqui? A gente precisa de refúgio, né? Então Joseph Smith viu essa situação. Os Mormons estão sendo invadidos, estão sendo injustiçados, beleza, a gente vai criar nossa milícia aqui. Então criaram o exército deles no condado de Caldwell, e eles estavam marchando para ir para esse condado de Davis, então, para fazer a retaliação. O general Doniphan falou: cara, vocês não têm autorização para entrar com um exército de milícia de um outro condado dentro do condado de Davis. Os Mormons ligaram? Não. Então essa milícia, junto com os danitas, marcharam em 18 de outubro, destruíram 3 regiões, a região ali, vamos ver, Gallatin, Millport e Greenstone Fork. Destruíram essas regiões, é a mesma coisa, né? Então eles expulsaram os moradores não mormons daquela região, saquearam as propriedades e queimaram tudo. Tem um relato ali que diz que a única coisa que ficou inteira nessas destruições que os mormons fizeram foi uma loja de sapato que ficou intacta, o resto foi tudo destruído. Depois eles foram para algumas fazendas distantes e também fizeram a mesma coisa, né? Saquearam e queimaram. Um líder mormon chamado John Correll escreveu, né, que eles estavam fazendo muita pilhagem e eles estavam muito interessados em saquear todos os tipos de bens que eles pudessem obter nesses ataques. E um outro mormon chamado William Foote registrou que o que ele pensava sobre isso é que algumas das pessoas do Missouri tinham queimado suas casas a fim de culpar os mormons sobre isso. Bom, não acho que isso aconteceria, mas fica aí o relato. E uma outra coisa interessante de se avaliar é que quando a gente vê os filmes da igreja sobre essa época e esse ataque, a gente vê como os membros da igreja foram perseguidos, foram injustiçados, expulsos de suas terras, né, o que realmente aconteceu, né? Mas quando a igreja representa nos filmes, a gente não vê os membros da igreja, né, tacando fogo, saqueando ou revidando. Geralmente eles são, né, um povo bem pacífico, que estão sendo expulsos e injustiçados. 2 líderes da igreja fortes acabaram deixando a igreja nessa ocasião. Foi o Thomas B. Marsh, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, e um outro apóstolo, Orson Hyde. Os dois ficaram alarmados de ver: cara, olha o que a igreja está fazendo, cara, não, isso aqui não tá legal. Então em 24 de outubro eles deixaram essas companhias, abandonaram e foram então para o condado de Ray. Então quando eles chegaram nessa nova região, eles deixaram as declarações deles sobre o que estava acontecendo. Cara, o pessoal da igreja mormon aí tá queimando, tá saqueando o condado de Davis. Eles têm um grupo secreto, uma sociedade aí militar que são os Danitas, fazem o que querem, e inclusive eles têm um exército aí que vai marchar para atacar e queimar Richmond e Liberty. Então essas notícias alardaram todo mundo, o pessoal ficou em pânico: cara, isso aqui tá virando uma guerra. Então os generais Atchison, o Doniphan e Parks, eles se juntaram, tentaram prevenir mais violência. Então eles mandaram uma carta para o coronel do exército americano, R.B. Mason. Vamos ver o que a carta diz? Os cidadãos de Davis, Carroll e outros condados têm multidão após multidão durante os últimos meses para expulsar um grupo de fanáticos chamados Mormons,
desses condados e do estado. Estas coisas têm incitado os Mormons em um estado de desespero que os converteu em agressores ao invés de atuar na defensiva. Bom, então o governador Lilburn Boggs recebeu os relatórios sobre aquela batalha do Crooked River, também tomou ciência daquele discurso do Sidney Rigdon lá de 4 de julho, falando, né, que ia ter uma guerra de extermínio. Então o governador Boggs emitiu a sua ordem de extermínio, que afirmou que os Mormons devem ser tratados como inimigos e devem ser exterminados ou expulsos do estado. Bom, nessa altura da história, os Mormons tinham sido expulsos do condado de Davis e foram para um outro condado chamado condado de Livingston. Bom, o governador enviou 2.500 homens para poder expulsar os Mormons do território dele, do estado do Missouri. A gente já citou que anteriormente teve aquela batalha do Crooked River, morreram 3 Mormons e um não Mormon, né, uma batalha um pouco menor. E então, quando chegou esses homens do estado, do governo, para expulsar os Mormons da região, foi o que? 29 de outubro. Então, em 30 de outubro, eles chegaram na cidade de Far West, que era no condado do Caldwell. Então, nas proximidades do moinho de Haun, né, o Haun Mill. Esses 250 homens chegaram num ataque surpresa, então as mulheres e meninas fugiram, foram para o mato, foram para a floresta ali por perto, e os homens e os meninos ficaram para defender a cidade. Eles acharam, né, os Mormons acharam que eles iam entrar dentro de uma forja, que eles tinham uma forja ali, e eles iam estar protegidos, e que dali eles iam poder defender o território. Mas, né, essa forja ela tinha vários buracos, né, por onde esses homens puderam chegar e simplesmente abrir fogo. Então, né, todo mundo que estava ali dentro simplesmente foi morto. Bom, com esse poder esmagador aí do estado, os Mormons voltaram a ficar na defensiva. Então eles se reuniram todos em Far West e Adamon-Diamant para se proteger. O exército do governo foi até lá, sitiou todo mundo, né? Então deixou todo mundo preso, sem ter para onde ir. Então Joseph Smith mandou o seu general, o general do exército dele ali, que era o George M. Hinckley, para ir negociar com o general Lucas, que era o general do exército do estado. Vai lá, George, vai lá, tenta arranjar um tratado aí com eles, vamos chegar num acordo. Bom, o general do estado tinha feito algumas exigências bem difíceis, né? Ele falou que eles tinham que deixar todos os líderes mormons serem presos e julgados, tinham que entregar todas as armas deles, os mormons que tinham feito uso de arma tinham que vender a sua propriedade para pagar os danos que eles causaram, e basicamente todos os mormons que tinham pego em armas deveriam abandonar o estado. Aí Joseph Smith mandou o coronel Hinckley de volta falar, olha, a gente aceita que os mormons que violaram a lei sejam julgados, mas de restante, cara, isso daí é tudo ilegal e anticonstitucional. A gente não vai aceitar isso aí, não. Bom, o general falou, não, cara, a gente quer que vocês vão embora, na verdade. Vão embora, cara. E Joseph Smith falou, tá bom, né, eu não ligo em abandonar este maldito estado. Então, quando Joseph Smith foi lá então para finalizar essa rendição, Joseph foi preso pela milícia do estado, né, Joseph Smith e outros líderes da igreja. Até o Joseph Smith achou que o coronel Hinckley, né, que era o coronel dele, tinha traído ele, né? Falou, que isso, cara, eu vim aqui para finalizar esse acordo e os caras estão me levando preso. Mas o Hinckley sempre se declarou, cara, não tive nada a ver com isso, eu não sabia que eles iam te prender, não. Bom, no final das contas, o estado do Missouri acusou os Mormons desse conflito como sendo os culpados e obrigou eles a venderem as terras deles, que eles tinham ali, para poder pagar, né, os gastos com essa milícia estatal, pagar as despesas que eles ocasionaram. Então os Mormons tiveram alguns meses para resolver isso e abandonar o estado, e foi aí que os Mormons migraram então do Missouri para Illinois, naquela cidade de Nauvoo. Joseph Smith estava preso ali na cadeia de Liberty, o que parece meio contraditório, né?
Eles iam ser julgados, o julgamento ia declarar corte marcial, provavelmente, não sei, eles iam levar alguma pena de morte, alguma coisa assim, por traição. Acabou que eles fugiram dessa prisão e se juntaram aos membros mormons lá em Illinois, então em Nauvoo. Lembrando que um estado lá nos Estados Unidos é diferente do outro, então eles não podem interferir. Então, se Joseph Smith cometesse um crime num estado, ele simplesmente podia fugir para outro estado para fugir da lei. E só a título de curiosidade, também 4 anos depois, em 6 de maio de 1842, esse governador Boggs estava andando ali por perto do terreno do templo, sabe aquele templo, o lote do templo? A gente já falou aí num episódio anterior. Então, o governador estava andando ali por perto desse terreno quando ele levou um tiro na cabeça. Ele não morreu, né, acabou sobrevivendo, mas quem foi preso foi Porter Rockwell, um membro mormon, foi preso suspeito de ter efetuado esse tiro. Bom, essa foi a Guerra Mormon do Missouri, 1838, quando os Mormons não foram bem-vindos ali na cidade, no condado de Jackson, e começaram a ser expulsos do território até finalmente, por causa desse conflito, serem expulsos, então, e migrando para o Illinois, em Nauvoo. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.